Lucas, no capítulo 17, versículo 11. A propósito do culto de hoje à noite, que é um culto de ação de graças, acredito que esta é uma passagem apropriada para nossa reflexão e também para admoestar a nossa alma acerca da gratidão. Porque nós somos muito habilidosos para pedir, mas nós somos muito falhos para agradecer. A experiência indica que muitos são os que pedem. Aliás, Charles Haddon Spurgeon, olhando para esta passagem, disse que muitos são os que pedem os benefícios, mas poucos são os que agradecem pelos benefícios recebidos. A passagem trata da cura, e talvez a palavra melhor seja a purificação, porque dentro da tradição judaica e da religião judaica, o termo que se usava não era cura, mas purificação, tendo em vista que a lepra era muito mais do que uma doença, era um estado de impureza, inclusive espiritual, pelo menos era assim que se via dentro da religião. O texto sagrado diz assim: de caminho para Jerusalém passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glórias a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar. Bendito Deus e nosso eterno Pai, concede-nos nesta hora, Senhor, a tua bênção, quando nós nos propomos a estudar a tua palavra. Que teu Santo Espírito aplique esta verdade ao nosso coração. E, ó Deus, tu que já nos tens dado tantas bênçãos, pedimos-te uma a mais nesta noite. Que o Senhor nos dê um coração agradecido. Receba a gratidão do nosso coração por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Amém. Por favor, tome assento. Esta é uma passagem exclusiva do Evangelho de Lucas. E talvez Lucas tenha feito a questão de registrar este evento no ministério de Jesus, não apenas pela sua capacidade de escritor e de historiador, mas sobretudo pela sua função como médico. E ele, como médico, sabia das implicações desse tipo de enfermidade na vida do seu povo. Quero olhar com vocês para esta passagem, prospectar com vocês algumas lições que o texto enseja. À guisa de introdução, eu quero trazer 2 palavras. A primeira, sobre o sofrimento dos leprosos. A pior notícia que uma pessoa podia receber nos dias de Jesus, sobretudo, é que ela fora infectada pela lepra. Receber uma notícia como esta, um diagnóstico como este, era como receber uma sentença de morte. Não podia haver uma enfermidade pior do que esta, porque a lepra não apenas trazia paulatinamente a morte, mas ela segregava a pessoa, ela retirava a pessoa de vida, ela tirava a pessoa do seu convívio familiar, do seu convívio com os amigos, retirava essa pessoa de uma vida produtiva, ou seja, levava essa pessoa a um grande ostracismo e uma grande tristeza. Imagine uma pessoa nos dias de Jesus sendo banida de casa, banida da sociedade, para viver em colônias, em aldeias, onde outros leprosos já tinham sido recolhidos.
era uma grande tragédia. Talvez a maior tragédia na vida de uma pessoa. Assim como muitos hoje temem ir ao médico e receberem um diagnóstico negativo, indicando que a sua vida está se esvaindo. Assim era nos dias de Jesus alguém quando recebia uma notícia como esta. Quando o sacerdote, depois de examiná-lo, de investigá-lo, e isso acontecia depois que a pessoa era rapada da cabeça aos pés. Quando o corpo dela era investigado se havia algum tipo de mancha ou pústula, e quando se encontrava alguma coisa, alguma mancha, essa pessoa ficava recolhida por 7 dias, e depois de 7 dias uma nova investigação, e então se a mancha permanecesse, ela era declarada imunda, leprosa, e portanto tinha que ser banida do convívio social. Que tristeza, que tragédia na vida de alguém. O segundo aspecto importante é o propósito para o qual Jesus curou e limpou a vida desses homens e porque Lucas colocou este assunto dentro do seu evangelho. Aqui está uma lição objetiva a respeito da gratidão. Porque Lucas vai registrar que Jesus limpou, purificou 10 homens, mas que somente um voltou para agradecer. Aqui está a síntese da nossa vida. Aqui está um exemplo daquilo que nós somos. Recebemos inúmeras bênçãos ao longo da nossa caminhada. Recebemos, nos alegramos e seguimos pressurosamente o nosso caminho. Celebramos com os amigos, celebramos com a família, mas nós não nos voltamos, via de regra, àquele que nos abençoou para dizer-lhe muito obrigado. Se há uma lição que esse texto enseja, é que Jesus observa todas as vezes que a gente agradece e quando a gente esquece de agradecer. Se vocês olharem a passagem, Jesus faz uma observação curiosa. Não foram 10 os que foram limpos? Onde estão os outros 9? Quantas vezes Jesus deve ter dito uma expressão como esta a seu e a meu respeito? Porque suplicamos uma bênção, desejamos uma bênção, oramos por ela e recebemos a bênção. E então alegres seguimos o nosso caminho e não voltamos para agradecer ao nosso benfeitor. Nós entristecemos o coração do Senhor quando nós deixamos de agradecer. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. É curioso que nós tomamos este verso e pensamos neste verso apenas como um conselho, uma recomendação do apóstolo Paulo. Mas quando você olha objetivamente para o texto no seu sentido original, você percebe que não está diante de uma simples recomendação, mas de uma ordem. Dar graças aqui é um mandamento. E Paulo disse que você deve dar graças a Deus por tudo, por todos os eventos da sua vida, não importando se eles são bons ou maus, porque até nos eventos que não são bons, Deus cumpre sempre algum propósito a nosso respeito. O salmista disse: foi bom eu ter sido afligido, porque assim eu aprendi a tua lei. Mesmo num evento, por mais triste e sombrio que ele possa ter sido, ele vai trazer à nossa vida algum benefício objetivo. De maneira que a gente hoje precisa aproveitar a oportunidade, porque o culto de hoje à noite é uma oportunidade não apenas para a igreja, agradecer as bênçãos que Deus tem acumulado a essa comunidade. Deus tem derramado muitas bênçãos aqui nessas 2 últimas décadas. Mas nós temos aqui uma oportunidade pessoal de olharmos para a nossa vida em retrospecto, de olharmos para tantas coisas que Deus tem nos dado. A vida, a saúde, a casa, a família, a segurança, o alimento diário. E a Bíblia diz que todas essas coisas nos são dadas não porque as mereçamos. Elas são frutos da graça de Deus, da sua dadivosa mão. Você já parou para agradecer?
Aliás, se você orou hoje durante o dia, você parou em algum momento para dizer a Deus muito obrigado? Porque Deus espera receber de você a palavra de gratidão. Vamos olhar para a passagem de hoje, olhando algumas lições que o texto nos traz ao coração. Em primeiro lugar, o caminho de Jesus. Diz o versículo 11: de caminho para Jerusalém passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Um leitor descuidado, fortuito das Escrituras, lê um verso como este e imagina que está diante de uma informação corriqueira. Jesus está apenas caminhando. Mas quando você olha com atenção para a passagem, percebe que essa informação aqui não é uma informação qualquer. Existe um propósito nela. Jesus está caminhando para Jerusalém. Jesus está fazendo a sua última viagem antes da sua morte. Mas é curioso o modo como Lucas vai descrever isso. Os historiadores olham para esta passagem e dizem que Lucas não tinha muita noção de geografia bíblica. Que em termos de geografia bíblica ele era um leigo. Porque ele está colocando lado a lado cidades e lugares que estão em posição oposta. Jerusalém está ao sul, ao passo que a Galileia e Samaria estão ao norte. E a pergunta que os historiadores fazem é esta: por que Jesus faria um caminho como este? Porque Jesus, seguindo para Jerusalém, tomou um caminho pelo norte, um caminho mais perigoso. Porque observe que ninguém se dispunha a caminhar naquele território a menos que estivesse acompanhado de uma escolta armada. O caminho que passava por Samaria era um dos caminhos mais perigosos daqueles dias. Era infestado de bandidos, de maneira que ninguém trafegaria ali sozinho ou sem ter um grupo armado ao seu lado. Essa informação é importante, porque Jesus vai fazer um caminho perigoso. Jesus vai fazer esse caminho não armado, não com uma escolta armada, a não ser armado de amor e de misericórdia. E aí você pergunta, por que Jesus está fazendo um caminho mais longo? Porque ele gosta de caminhar. Será que Jesus está fazendo o caminho mais longo porque ele tem tempo suficiente para gastar em viagem? Não, ele não tem. A viagem que ele está fazendo aqui é sua última viagem. É a viagem derradeira do seu ministério. Ele não está caminhando a mais porque gosta de caminhar ou porque tem tempo suficiente e tempo de sobra. Quando ele está tomando esse caminho, ele está tomando esse caminho de forma proposital. Porque Jesus sabe que neste caminho ele vai encontrar homens que estão carecendo do seu favor e da sua misericórdia. E eu gosto sempre de pensar sobre isso. Jesus fazendo o seu caminho, passar por onde nós estamos. Muitos aqui foram alcançados numa situação como esta. Foram alcançados porque Jesus fez o seu caminho passar por nós. Porque nós não tínhamos outra possibilidade de salvação e de encontro com Ele. A segunda coisa importante que o texto nos mostra é a atitude de Jesus. Diz o verso 12: ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Note que nenhum judeu fazia aquele caminho que Jesus havia escolhido, seja por uma questão racial, porque a Bíblia diz que judeus e samaritanos não se comunicavam. Sempre ao pôr do sol, todos os dias, o judeu olhava para o território samaritano e dizia a Deus para que Deus derramasse fogo sobre aquela gente. Eles os amaldiçoavam. Nenhum judeu faria esse caminho. Mas Jesus não só fez o caminho por Samaria, como quando chegou lá, entrou na aldeia dos samaritanos. A atitude de Jesus é extraordinária. Mostra seu interesse, mostra sua compaixão para aqueles que estavam esquecidos e alijados completamente da sociedade. E note que a fama de Jesus já tinha chegado lá. Porque embora aqueles homens vivessem num ambiente recluso, porque eles não podiam deixar a sua colônia, quando Jesus entrou na aldeia, eles logo o identificaram. E aqui há 3 coisas que eu preciso chamar sua atenção nesta hora. Primeiro,
Eles clamaram pelo nome certo. Isso faz toda a diferença. Na sua crise, na sua dificuldade, na sua enfermidade, no emparedamento da vida, você saber por que nome clamar. E louvado seja Deus, esses homens não erraram na hora de invocar o nome. Eles invocaram o nome certo. Eles gritaram pelo nome de Jesus. E só Jesus é que pode efetivamente socorrer você, ajudar você, salvar você. A segunda coisa é que eles fizeram e eles clamaram com a informação certa. Porque eles disseram: Jesus, mestre. Olha a passagem. Mesmo que você tenha uma versão diferente da que eu utilizo nesta tribuna, é possível que a palavra mestre na sua versão esteja com letra maiúscula. E isso faz toda a diferença também no texto. Porque o sentido da palavra aqui é de comandante supremo. Note que mestre nessa inflexão só vai aparecer uma outra vez na Bíblia. Em Lucas 5, versículo 5. A Bíblia diz que os discípulos tinham passado a noite no mar, não tinham pescado absolutamente nada. Pela manhã Jesus aparece na praia e diz a eles: lancem a rede do outro lado. Pedro objetou dizendo: Senhor, passamos a noite toda pescando e não apanhamos nada. Mas era Jesus que estava falando. Então ele disse: mestre, baseados na sua palavra, lançaremos a rede. E então fizeram uma pescaria extraordinária. A rede veio apinhada de peixes. A palavra que Pedro usou ali foi a palavra mestre, no sentido de comandante supremo. Quem é que está dando a ordem? Agora, esses leprosos, quando clamam pelo nome de Jesus, eles não estão clamando apenas por um rabi, por um mestre da religião, mas por alguém que tinha comando absoluto nas suas mãos. Observe que a lepra era uma doença incurável, não apenas contagiosa, mas incurável. Não havia qualquer esperança para um leproso, a não ser esperar por uma morte mais rápida e não uma morte lenta, como normalmente acontecia. Quando eles estão clamando a Jesus, o mestre, estão clamando por aquele que é o comandante supremo, e o comandante supremo pode trazer cura para uma enfermidade incurável. A terceira coisa importante é que eles vão clamar com o sentimento certo. Note que eles não exigem, eles clamam, eles pedem, e eles pedem por compaixão. Eles sabem que o favor de Jesus depende da compaixão deles. Eles podiam estar enfermos, podiam até estar com partes do corpo já comprometidas pela lepra, mas eles mantinham a consciência de que eles eram carentes de compaixão e de misericórdia. A terceira lição importante no texto de hoje é a visão de Jesus. Porque diz a Bíblia que quando Jesus entrou na aldeia, eles pararam de longe, eles gritaram pelo nome de Jesus, suplicaram por compaixão, e diz o verso 14 no início, que Jesus, ao vê-los, o olhar de Jesus pairou sobre eles. O que será que Jesus viu? Jesus viu pelo menos 4 coisas importantes. Jesus viu aqueles que foram ao seu encontro. Irmãos, era uma colônia de leprosos. Vocês acham que tinham apenas 10 ali? É possível que houvesse centenas de pessoas ali reclusas, inclusive homens e mulheres. E Lucas é muito claro, foram 10 homens ao encontro dele. Nenhuma mulher saiu ao encontro dele. Tinha muita gente lá, mas só 10 foram ao encontro. E sabe quem foram os abençoados e os alcançados? Aqueles que se dispuseram a ir ao encontro deles. E Jesus os viu. Jesus vê quando você toma a iniciativa de vir ao encontro dele. A segunda coisa que Jesus viu foi aqueles que ficaram de longe. E por que eles ficaram de longe? Porque eles tinham conhecimento da lei cerimonial. Se há uma coisa que é tremenda na enfermidade e na morte, é que ela não poupa ninguém. Ela não poupa ricos e pobres, religiosos e não religiosos, cultos e incultos, não importa, ela atinge a todos.
Naquela colônia, certamente tinha gente que professava religião. Provavelmente tinha ali algum líder religioso daqueles que investigavam os enfermos. E um dia, investigando o enfermo, olhando o corpo de um leproso, foi contaminado pela lepra. Gente que tinha conhecimento preciso do que a lei cerimonial exigia. Quando uma pessoa estava cometida pela lepra, e ela via uma pessoa saudável se aproximando, ela gritava: imundo, imundo, para que ela não se aproximasse. Os leprosos tinham que ter um chocalho no pescoço para indicar a sua presença em um ambiente para que pessoas saudáveis se afastassem. Eles sabiam de tudo isso. E quando um leproso se aproximava de uma pessoa saudável, ela era passível de ser apedrejada até a morte. Quando viram Jesus, ficaram de longe. Tinham consciência da impureza de sua vida. A terceira coisa que Jesus viu é que viu aqueles que gritaram. Uma das coisas interessantes é que a lepra, ela vai consumindo o corpo. Ela afeta a garganta, ela afeta a gengiva, os dentes caem, a voz desaparece. A possibilidade de gritar é quase nula. Mas esses homens arrancaram um grito, mesmo que o corpo já não correspondesse. Alguém disse que eles não gritaram com os lábios, eles gritaram com a alma. E Jesus viu. Jesus vê quando você arranca aquele restinho de esperança que está dentro e grita pelo socorro dele. Ele vê, ele escuta. Em quarto lugar, Jesus viu aqueles que gritaram por ele e gritaram por compaixão. Jesus, mestre, tem compaixão. Jesus sempre vê. Jesus não ignora, Jesus não fica indiferente. Jesus não era como as pessoas que tinham se afastado deles e esquecido deles em suas memórias. A quarta lição que o texto enseja para nós é a ordem de Jesus. Aqueles homens clamam pela sua compaixão, pede a Jesus o seu favor, mas Jesus, em vez de lançar uma palavra de cura, em vez de dar um toque curador, Jesus dá uma ordem. A ordem está presente no texto sagrado, verso 14. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. O sacerdote naquele dia não tinha uma função apenas religiosa, ele também tinha uma função sanitária. Hoje, quando uma pessoa fica doente, a gente diz para ela: vá para o médico, procure um especialista. Quando alguém era acometido pela lepra, não era o médico que se enviava para o sacerdote, porque ele era uma autoridade religiosa e sanitária. Era ele quem tinha autoridade para dizer se uma pessoa estava leprosa ou não, se ela tinha que deixar o convívio social ou não, ou se ela podia ser reintegrada à vida em sociedade. Ide aos sacerdotes. Jesus tem conhecimento da lei cerimonial e manda que esses homens sigam nessa direção, porque Jesus sabia que de outro modo eles não poderiam ser reinseridos no convívio das pessoas. Ide aos sacerdotes. E diz a Bíblia que aqueles homens, ainda enfermos, ainda doentes, enquanto foram purificados. É curioso porque eles não foram purificados e depois foram aos sacerdotes. Quando Jesus deu a ordem, eles saíram da presença de Jesus ainda doentes. Mas no processo da caminhada, enquanto obedeciam à ordem de Jesus, seus corpos foram sendo purificados até que alguém olhou e disse: não tem mais lepra, não tem mais nenhuma sequela no meu corpo. Que ordem de Jesus! Mas aqui tem um princípio, o princípio da obediência à ordem do Senhor. Muitas vezes nós esperamos sinais, e eu sempre ensino aqui que quem pede sinal tem uma fé ainda
muito pequena, muito diminuta. Nós não precisamos de sinais, nós precisamos da palavra e confiarmos nela, mesmo que os sinais a priori indiquem algo contrário. Aqueles homens podiam esperar uma palavra de garantia, mas Jesus deu a ordem. Eles sabiam que Jesus era um comandante supremo. Não entendiam a ordem, mas sabiam quem estava dando a ordem. E então a obedeceram, e quando obedeceram a ordem de Jesus, receberam o seu favor. Receberam uma cura improvável. Receberam um milagre praticamente inédito nos seus dias. A quinta lição que o texto indica é a admiração de Jesus. E aqui deixa eu dizer uma coisa a vocês. Jesus sabe fazer conta. Você sabia disso? Jesus sabe fazer conta. Jesus contou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não eram 10? E aonde estão os outros 9 que não voltaram para agradecer? Jesus conta quando você não volta. Jesus percebe quando você não volta. E Jesus ficou admirado com a atitude daquele que voltou para lhe dar graças. E ficou admirado exatamente porque esse possivelmente era o único que não tinha uma tradição religiosa judaica. O único que podia isentar-se da lei cerimonial. Foi exatamente este que voltou para dar graças. Jesus ficou profundamente admirado com a atitude dele. E aqui eu chamo sua atenção para 5 atitudes deste homem que voltou à presença de Jesus para lhe agradecer. 5 coisas. A primeira, ele voltou imediatamente. Tenta imaginar a cena, aqueles homens curados, limpos da lepra, olhando assim para o corpo, dizendo, não tem mais o mal, não tem mais impureza, correndo para o sacerdote, correndo de volta para casa, correndo de volta ao encontro dos amigos, buscando a reinserção no contexto social. A alegria foi imensa. Nós podemos aqui censurá-los, mas eu acredito que a maioria de nós faria o mesmo. O problema não foi eles terem corrido, o problema foi eles não terem voltado. A malignidade do ato está na falta de gratidão deles. Mas diz a Bíblia que este homem, que também estava no caminho, e que foi alcançado pelo benefício de Jesus, quando olhou e percebeu que o seu corpo está curado, ele disse, bem, sacerdote pode esperar, a minha família pode esperar, os meus amigos podem esperar, mas eu não posso esperar para agradecer a Jesus, eu preciso voltar lá. Eu preciso dizer para ele muito obrigado. Ele não deixou a gratidão para depois, ele agradeceu de forma imediata. Tem gente aqui que está adiando o ato da gratidão. Um dia, quem sabe ano que vem, quem sabe em outro momento, eu vou então agradecer ao Senhor. A gratidão deve ser oferecida de forma imediata. Em segundo lugar, ele voltou bondosamente. Observe que Jesus fez uma pergunta para ele. Não eram 10? Onde estão os outros 9? Ele poderia ter dito assim, Senhor, eles não são gratos como eu. É tudo um grupo de gente ingrata. Ele não entrega os outros. Ele não acusa os outros. Ele não aponta o seu dedo para os outros. Não é nos outros que ele está concentrado. O seu pensamento está concentrado em Jesus. Ele não se importa se os outros não agradeceram. E também não os acusa, nem os critica pela atitude que tomaram. Ele silencia diante da atitude ingrata dos seus companheiros de colônia. Terceiro, ele volta humildemente. Porque diz o texto que quando ele volta, ele se prostra aos pés de Jesus. Ele mostra humildade na presença do comandante supremo. Ele se prostra diante de Jesus porque reconhece a grandeza dele.
Mas quando ele volta, ele também volta agradecidamente. Sei que a palavra agradecidamente parece estranha, parece que não existe, mas é um advérbio. Você pode consultar na língua portuguesa. Ele volta agradecidamente aos pés de Jesus. Ele se prostra agradecendo-lhe. Ele sabe de quem recebeu a bênção. Ele sabe de quem recebeu o favor. Você sabe quem abençoa você todos os dias. Prostre-se aos pés dele, humildemente, e diga: muito obrigado, porque as bênçãos que eu recebo das tuas dadivosas mãos. Quinto lugar, ele voltou publicamente. Ele não fez isso como um ato contido, escondido, separado, mas ali onde estavam, ele se prostrou aos pés de Jesus. Aqui está você, precisando vir também aos pés de Jesus, e fazendo isso publicamente, diante desta assembleia, diante das pessoas que estão aqui, porque Jesus merece receber de você uma gratidão pública e notória. Em último lugar, a salvação de Jesus. Observe o que diz o versículo 19. A esse homem que voltou para agradecer, Jesus disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. 10 homens foram curados, 10 homens foram abençoados, mas somente um voltou salvo para casa. 9 receberam simplesmente uma bênção de uma cura física, foram restaurados no corpo, mas um deles foi duplamente abençoado, curado no corpo e curado na alma. E aqui tem um princípio: recebe mais quem agradece. Sabe quem recebeu a dupla bênção naquele dia? Sabe quem recebeu a bênção da salvação? Aquele que voltou aos pés de Jesus para lhe dizer muito obrigado. Porque recebemos pouco. Recebemos pouco porque agradecemos pouco. Quando você olha para João capítulo 6, quando Jesus multiplica os pães e os peixes, você percebe o momento em que o milagre da multiplicação acontece. Exatamente na hora em que Jesus toma os pães, que eram poucos para tanta gente, e ele levanta e diz: Pai, muito obrigado. E diz a Bíblia que quando ele deu graças, aquele pão foi multiplicado. Você espera que o pão na sua mesa seja multiplicado, que as bênçãos de Deus recaiam de forma multiplicada? Aprenda a agradecer. E aqui deixa eu dizer uma coisa a vocês: nenhuma cura é completa se essa cura não alcança a nossa alma. Quando Jesus disse a este homem: a tua fé te salvou, salvou aqui é uma expressão do grego sosequem, que só aparece aqui. E sosequem significa cura completa. Ele não foi curado apenas no corpo, ele foi curado também na sua alma. Ele recebeu o maior de todos os benefícios, a salvação eterna. Ele voltou para casa não apenas curado, ele voltou para casa salvo. Vai, a tua fé te salvou. E é assim que Jesus quer despedir cada pessoa enferma no corpo e na alma hoje à noite. E eu vou terminar. 2 palavras. Primeiro, aliás, 3 palavras: a dor que aproxima. Vamos olhar para essa colônia. Quais são as pessoas que estão dentro dessa colônia? Judeus, gentios, religiosos, não religiosos, gente que tinha muito dinheiro e gente que não tinha dinheiro nenhum, mas que quando foi diagnosticada com a lepra, foi banida igualmente para viver nessa colônia. E aí, quando estavam morando na colônia, eles esqueceram as diferenças, serviam um ao outro, porque aqui não importa se você é judeu ou samaritano, porque todo mundo aqui é leproso. Na lepra, na enfermidade, todos estavam unidos para se aproximar de Jesus, estavam unidos para clamar pelo favor de Jesus,
e estavam unidos inclusive para orar a Ele, em busca de um milagre. A dor tem essa possibilidade de unir os desiguais. Acontece uma tragédia na cidade, uma casa está pegando fogo, você vai encontrar lá gente de todo tipo. Tem médico, tem bombeiro, tem um vizinho do lado, tem gente culta, gente inculta, gente da igreja, gente que não é da igreja. A dor tem a capacidade de unir os diferentes. Mas bastou serem curados, cada um seguiu seu próprio caminho. Se a dor tem a capacidade de unir, parece que as bênçãos às vezes têm a capacidade de nos separar. Eu sou pastor dessa igreja há quase 20 anos. Quando a gente publica alguma coisa assim, que alguém está doente, rapidamente todo mundo se mobiliza, porque a dor tem a capacidade de unir. Mas nem sempre isso acontece quando a gente comunica que alguém recebeu uma grande vitória, um ou outro se manifesta. As bênçãos parecem que, em vez de nos unirem, muitas vezes elas nos separam. Segunda coisa importante que eu olho para o texto e percebo é a aproximação de Jesus. Esses homens estavam doentes, do ponto de vista da religião judaica, imundos. Mas sabe quando eles foram a Cristo? Quando eles estavam imundos. Tem gente aqui hoje, e talvez alguém pela internet me ouvindo agora, que diz assim: o dia que eu melhorar, quando eu parar de beber, quando eu parar de fumar, quando eu parar com a minha vida errada, aí então eu vou procurar Jesus. Ela pensa que no estado de impureza que se encontra, ela não pode procurar Jesus, pois esses homens procuraram enquanto estavam impuros. Eles reconheceram que estavam impuros, ficaram de longe, mas ousaram ir até Ele. Hoje o convite para você que não é crente, é para que você venha a Cristo como você está. Mas eu advirto você que é para você vir como está, mas você não vai ficar como está. Porque Cristo, quando alcança a nossa vida, Ele a transforma. Aqueles que eram impuros foram purificados. Aqueles que estavam doentes saíram sarados. E um deles voltou para casa salvo e redimido pelo poder do sangue e da pessoa do Senhor Jesus Cristo. A terceira coisa, e eu vou terminar. O perigo da procrastinação. O que é procrastinar? Deixar para depois. Tem coisas que a gente deixa para depois. Tem gente aqui planejando fazer uma arrumação no quartinho dos fundos. Eu vou arrumar. Espera. E aí, toda semana. Tem gente aqui planejando fazer regime. Segunda-feira eu vou começar. E eu estou ouvindo essa história de segunda-feira, e essa segunda-feira nunca chega. Porque a gente vai deixando para depois. Mas se existe uma coisa que a gente procrastina, muitas vezes não pode procrastinar, é com relação à eternidade. Quando é que você vai ser um crente? Quando você vai entregar o seu coração a Cristo? Um dia. Não pode haver uma coisa mais perigosa do que essa. Porque um dia você vai estar diante da sua última oportunidade. Diz o texto, versículo 11, que Jesus está de caminho para Jerusalém. O que é que Jesus vai fazer em Jerusalém? Ele vai morrer no madeiro. Ele vai entregar a sua vida no Calvário. Essa viagem de Jesus é a última que ele está fazendo no seu ministério. Sabe o que isso significa? Jesus nunca mais ia voltar neste lugar. Sabe o que isso significa? Que esses homens estão tendo a sua última oportunidade. A pergunta que você tem que fazer hoje à noite é esta: e se hoje, e se este culto for o último culto que eu vou participar na minha vida? E se esta for a última oportunidade que Deus me concede de encontrar com o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo? Se esta é a sua última, eu não sei. Mas eu penso que você não deve adiar uma decisão tão importante como esta. Você tem que aproveitar o encontro de hoje para vir aos pés de Jesus, humildemente, agradecendo-lhe por tudo que Ele tem feito e agradecendo sobretudo, porque Ele um dia morreu na cruz por um pecador impuro como você.
eu era menino ainda, isso aconteceu há 47 anos, em um zoológico na cidade de Brasília. Um menino caiu num fosso onde estavam as ariranhas. Um bombeiro, quando viu aquele menino cercado pelas ariranhas, desceu aquele poço para salvar o menino, mas enquanto salvava o menino, as ariranhas vieram e mataram aquele bombeiro. Ele foi destruído ali dentro daquele tanque. Passados 47 anos, o Corpo de Bombeiros em Brasília reuniu-se agora há pouco para prestar uma homenagem ao bombeiro Silvio Hollenbeck. E uma das tônicas daquela reunião ali de gratidão pela vida dele, porque afinal ele salvou um menino que estava lá. O que chamou a atenção naquela solenidade foi que alguém disse: o menino que foi salvo nunca voltou para agradecer. Alguém deu a vida por ele e ele nunca agradeceu. Quem morreu por você não foi um bombeiro, foi o Filho de Deus na cruz do Calvário. Você já voltou para agradecer o favor que ele lhe fez? Já entregou a sua vida a ele em sinal de gratidão? Fiquemos todos em pé e agradeçamos ao Senhor por cada bênção que ele nos tem dado. Você não é merecedor e eu não sou merecedor da menor das bênçãos de Deus, mas eu sou grato por cada uma que eu tenho recebido. Hoje eu me lembrei da história de um amigo, de um rei, que recebeu do rei um anel muito precioso. O amigo do rei, olhando para o anel que recebera, disse: eu acho que um anel como esse é muito caro para um amigo do rei receber. O rei disse a ele: o anel pode ser caro para você receber, mas não é caro para eu lhe dar. O que nós recebemos de Deus é muito caro. Nós não temos como mensurar. Mas Deus certamente tem dado a nós, porque nos ama de uma forma extraordinária, e Ele deve dizer para nós: não é caro para eu dar a você. Mas seja grato por tudo que Ele tem dado à sua vida e à sua família. Quantos aqui são gratos ao Senhor? Louvado seja o nome do Senhor. Então curve a sua fronte agora humildemente. Curve a sua fronte mesmo, assim, em sinal de humildade. E abra o seu coração agora para dizer ao Senhor o quanto você é grato por tudo que Ele tem feito, pela vida que Ele lhe tem dado, pela saúde que Ele lhe tem dado, pelas provisões diárias que Ele tem dado a você. Agradeça a Deus por esta igreja. Agradeça a Deus que as bênçãos que Deus tem derramado sobre nós neste lugar. Nós precisamos voltar hoje à noite para dizer ao Senhor: muito obrigado. Ó Senhor, nós te somos imensamente gratos. Gratos por tudo que o Senhor tem feito. Gratos pelos teus favores. Deus, nós não somos merecedores de nada. Aliás, se merecemos alguma coisa, merecemos a perdição eterna, porque os nossos atos assim indicam. Mas nós te somos gratos pelo favor maior que foi a entrega de Jesus na cruz do Calvário. Te somos gratos pelo seu sangue derramado e pela remissão que nos trouxe e a justificação que agora temos diante do teu tribunal. Te agradecemos pela salvação eterna, porque o Senhor não apenas nos cumulou das bênçãos temporais e terrenas, mas o Senhor nos deu uma bênção eterna nos céus. Obrigado pela esperança da salvação. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. E a única coisa que te pedimos nesta hora, porque entendemos que a gratidão é a rainha de todas as virtudes, pedimos ao Senhor que nos dê sempre um coração agradecido. É esta oração que eu faço, é a oração que esta comunidade faz nesta hora, quando também te agradece pelas dádivas materiais que o Senhor tem acrescentado, e a última delas, a reforma da casa pastoral. Muito obrigado, Senhor. Tu és bom e nós reconhecemos isto. Nós oramos no nome santo e precioso de Jesus, o teu Filho.
e seja sobre nós agora o amor de Deus, o nosso eterno e bendito Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a Igreja Batista Cristo Salva e todo Israel de Deus espalhado em toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém.